Olá, seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Você está no canal do Instituto Brasileiro de Saúde Euclides Leite, o IBCEL. Eu sou o professor Yuri e quero te apresentar hoje uma aula sobre as vacinas de DNA. Nesse momento em que nós estamos vivendo, muito se fala sobre as vacinas voltadas para a imunização ou profilaxia do coronavírus. E nessa semana, se você acompanha o nosso canal, você sabe que a gente subiu uma aula falando sobre os diferentes tipos de vacina, mas propositalmente nós separamos um dia específico para falar das vacinas de material genético, aquelas que estão sendo mais estudadas e hipotetizadas para serem as vacinas administradas no combate contra a Covid. Então, o que nós vamos fazer aqui nessa aula de hoje é entender o mecanismo de ação das vacinas que envolvem material genético, utilizando como exemplo as vacinas de DNA, embora a gente saiba que nós podemos utilizar as vacinas de RNA também. Portanto, se você quiser, já começa curtindo esse vídeo, compartilha com a galera que você acha que precisa saber dessas informações, se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Está preparado para a aula? Vem comigo! Qual a diferença básica de uma vacina de material genético para as diferentes formulações vacinais que, por exemplo, estão lá no meu calendário vacinal? A ideia aqui é bem simples de compreender. Uma vacina de material genético é aquela em que o mecanismo que vai induzir a resposta imunológica é um próprio material genético, ou seja, um DNA na maioria das vezes, que induz um tipo celular a expressar o que esse material genético, o que esse DNA traz de informação consigo. Vou melhorar um pouquinho para você entender. Toda vacina de DNA é construída a partir de uma tecnologia, conhecida como tecnologia do DNA recombinante. Na prática, significa dizer que esse pedaço de material genético, que esse pedaço de DNA é previamente eleito, escolhido, e dentro dessa codificação já existe uma informação genética para a proteína que o meu sistema imune deve ser capaz de reconhecer e desenvolver uma resposta imune, tanto em aspectos moleculares quanto aspectos celulares. É isso que nós chamamos de antígeno. Então, resumindo como seria o mecanismo de ação, a ideia é que eu introduza sobre uma célula pedaço de material genético previamente escolhido por mim, que codificará uma proteína que para o sistema imune funcionará como um antígeno e a partir desse antígeno a resposta imunológica vai ser construída, prevenindo, imunizando o paciente que recebeu essa vacina. Viu como é fácil de entender? Sem mesmo utilizar a imagem aqui do slide, você já pôde mostrar para você e você pôde compreender o que é uma vacina de material genético. Para ficar um pouco mais simples, eu vou agora até a imagem e vou ilustrar passo a passo como funciona essa administração ou essa formulação. A ideia aqui é que a gente vai precisar utilizar inicialmente de um vetor biológico para poder fazer essa imunização. Como assim? Esse vetor normalmente é um vírus ou um adenovírus. Esse adenovírus funciona como um verdadeiro veículo. É um vírus construído e manipulado em laboratório que não apresenta potencial infeccioso. Ou seja, esse adenovírus é basicamente um veículo de transporte do material genético escolhido para a imunização. O que significa dizer que no interior desse vírus escolhido eu tenho lá o meu DNA eleito e dentro desse DNA eu tenho o pedacinho da informação genética que naturalmente vai ser codificada numa proteína. Para chegar até essa molécula de DNA recombinante, eu tenho etapas anteriores que justificam a tecnologia do DNA recombinante. Eu faço isso normalmente dentro de bactérias ou de outros micro-organismos. O ponto interessante aqui é que, apesar da maioria das vezes nós utilizarmos vetores virais para a construção dessas vacinas, isso não é uma obrigatoriedade.
Só a título de curiosidade, a vacina de DNA recombinante da hepatite B foi construída dentro de um micro-organismo que era um fungo, uma levedura para ser mais específico, e não era utilizado um vetor viral. Em outras formulações, os vetores virais parecem ser mais interessantes. Qual que é o passo seguinte após a construção desses vetores? Uma vez que o meu material genético, ou seja, a molécula do DNA recombinante, foi inserida no meu vetor viral e esse vetor viral foi administrado no indivíduo, esse vetor viral, esse vírus manipulado, vai interagir com a sua célula-alvo e lá vai inocular essa molécula de DNA recombinante, semelhante como ocorreria se fosse uma infecção natural. Uma vez que essa molécula de DNA recombinante está no interior de uma célula infectada, entre aspas, aquele pedacinho do DNA recombinado, ou seja, a molécula do DNA para a qual eu desejo criar imunização, vai ser transcrita e depois traduzida numa proteína. No nosso exemplo aqui, essa célula em questão é uma célula apresentadora de antígeno, é uma APC. E como o próprio nome dela sugere, ela apresenta antígenos aos linfócitos do meu sistema imune. Então, uma vez que a proteína foi traduzida no interior de uma célula, no nosso exemplo, mas não obrigatoriamente, uma célula apresentadora de antígeno, essa proteína, que depois vai ser processada, será expressa na superfície da célula juntamente com duas moléculas conhecidas como MHC de classe 1 e MHC de classe 2. A diferença entre elas é o rumo da resposta construída. Já que a célula APC é capaz de tanto expressar MHC de classe 1 quanto MHC de classe 2, ela terá condições de produzir uma resposta tanto de caráter humoral quanto de caráter celular. Traduzindo, de forma prática, o que significa dizer é que essa vacina é tão boa na construção de anticorpos, como ela é tão boa na introdução, ou digamos assim, na produção de células citotóxicas. Cada um desses braços imunológicos, humoral e celular, tem um propósito especial, porque os anticorpos terão como neutralizar a infecção, por exemplo, do coronavírus, enquanto que os linfócitos citotóxicos vão destruir reservatórios de células previamente infectadas. Esse é o grande boom, o grande tchan das vacinas de material genético. Por quê? Na maioria das outras formulações vacinais, você não consegue ter duas respostas imunes de forma equilibrada. Normalmente, ou você estimula uma resposta humoral sem ter resposta celular, e muito menos comumente uma resposta celular em detrimento da humoral. Nas vacinas de material genético, como o do DNA, eu tenho ambas as respostas humoral e celular sendo construídas de maneira significativa. E aí o resto você já sabe, né? Uma vez que a resposta celular e a resposta humoral foram bem construídas, o resultado disso são células matadoras, os linfócitos citotóxicos e a construção de anticorpos protetores. E isso, de fato, imuniza um paciente ou um indivíduo que recebeu essa administração vacinal. Deu para entender? É óbvio, diferentes vacinas vão obedecer diferentes protocolos ou caminhos biológicos, mas todas elas, em maior ou menor grau, têm esse mecanismo explicado nessa aula em mente. E esse é o principal protocolo utilizado nas construções de vacina de material genético, sobretudo aquelas de DNA. A grande vantagem de uma vacina de DNA é que ela é amplamente específica, altamente específica, melhor dizendo, e ela é capaz de produzir antígenos já previamente escolhidos, ou seja, os melhores antígenos capazes de estimular a minha resposta imune. Joia? Não existe risco para as populações e ela é também capaz de desenvolver respostas tanto humoral quanto celular. É a vacina perfeita de uma maneira geral. Deu para entender?
Espero que você tenha gostado dessa aula e espero que você continue com o nosso canal, ativando as notificações para que cada novo conteúdo você possa receber e desfrutar desses conhecimentos. Tudo jóia? A gente se encontra nas próximas aulas dentro do nosso canal do IBCEL e eu te vejo lá. Até mais!